الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, nós vamos iniciar com as nossas aulas da disciplina de fiqh, que é a jurisprudência islâmica. Nesta disciplina nós iremos introduzir o que é isso de fiqh, para compreendermos melhor aquilo que nós vamos aprendendo ao longo dos dias. Fiqh significa jurisprudência islâmica. Em primeiro lugar, vamos definir o fiqh literalmente. O que significa fiqh literalmente? O fiqh literalmente, lughatan, vem de faqaha, que significa al-fahm, compreensão. O fiqh literalmente significa al-fahm, a compreensão. Isto é, tu quando compreendes qualquer tipo de coisa, se fahima, compreendeu. Então o fiqh literalmente, em termos linguísticos, significa al-fahm, a compreensão. O fiqh, na terminologia da Sharia, quando entramos no campo da Sharia, da lei islâmica, e ouvimos a falar de fiqh, de jurisprudência islâmica, qual é o sentido, qual é o entendimento que nós devemos ter? Aí logo devemos entender العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Significa العلم بالأحكام الشرعية. O fiqh é ter o conhecimento a respeito das regras da Sharia, das normas, das leis da Sharia. Al-Amaliyya, regras estas que são práticas. Al-Muktasabu min adillatiha at-tafsiliyya. E nós, portanto, extraímos, encontramos estas regras do fiqh, da jurisprudência islâmica, aonde adillatu tafsiliyya, através das provas pertinentes, que são Coran e Sunnah. Então, todos os ensinamentos da jurisprudência islâmica encontramos na fonte, na constituição do Islã, que é Coran, e encontramos também na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, esta aqui é a definição do fiqh na terminologia da Sharia. É ter conhecimento das regras, das leis da Sharia. Estas regras que são praticadas, regras de leis práticas, o salat, o zakat, o nikah, o casamento, o divórcio, tudo isto, ter o conhecimento das suas regras e como é que elas devem ser, portanto, praticadas. Al-Muqtasab bin Adillatha Tafsiliyya. Logo, nesta definição, entendemos que as regras e normas da Sharia que nós executamos e praticamos não podem ser da nossa autoria ou da nossa escolha ou aquilo que nós queremos, mas sim temos que executar aquelas regras que já vêm emanadas no Coran e na Sunnah. A Sunnah diz assim, então nós podemos executar estas regras. Não vem na Sunnah nem no Coran, então nós não temos que inventar e inovar o modo e a maneira de adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é a definição, portanto, da jurisprudência islâmica. E o fiqh, portanto, tem suas fontes onde se extrai. Este fiqh tem suas fontes onde se extrai. E conforme sabemos, o fiqh também engloba a nossa vida diária, nossa vida espiritual, nossa vida individual, econômica, social, política. Tudo isto vem abordado na jurisprudência islâmica, que é o fiqh. E este fiqh tem suas fontes onde ela é extraída. Primeiro, Al-Quran. O Alcorão. Se você pretende
aplicar o fiqh, tem que saber que as suas evidências, as suas provas do fiqh são extraídas através do quê? Do Coran al-Karim, do livro sagrado, o Alcorão. Segundo, a Sunnah al-Mutahhara, Sunnah do profeta Muhammad sallallahu, na tradição profética, é lá onde encontramos as regras e as normas do fiqh. Terceiro, al-Ijma'. Al-Ijma', que é o consenso dos ulamás a um determinado assunto contemporâneo em que o Coran e a Sunnah não clarificaram e precisa, portanto, dos ulamás investigarem, analisarem e chegar a um consenso que para esta determinada ação, esta determinada prática, portanto, temos que seguir este caminho ou esta via. Isto é, depois dos ulamás, os sábios, os teólogos, sentarem, debaterem, chegarem a uma conclusão e daí, portanto, eles deram o decreto que é fatwa de que a norma que estamos aqui a discutir devemos executar deste modo ou desta maneira. Este aqui é Ijma'. E Qiyas, a analogia, os ulamás levam o Coran, levam Sunnah, não está clarificado, não traz uma evidência que clarifica a sua permissibilidade, o seu modo de prática, e daí os ulamás aparecem e dão ou emitem o seu parecer, dizendo que, olha, o que eu penso de acordo com o suporte que eu tenho, encontrei no Hadith ou no Coran, a metodologia que nós devemos usar na prática desta orientação de Allah é esta. Portanto, estes quatro são as fontes da Sharia, ou melhor dizer, desculpa, as fontes do fiqh, da jurisprudência islâmica. Mas é preciso compreender também uma coisa, aqui onde nós falamos das fontes onde se extraem evidências claras do fiqh. Com base nisto, compreendemos que o fiqh, que é a jurisprudência islâmica, é um produto humano. Foi elaborado e compilado por ulamás, pelos sábios, conhecedores, entendidos nesta matéria. Compilaram baseando-se nos versículos do Coran, da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A título de exemplo, se entras no Coran, verificar o versículo que ordena a prática da ablução, wudu, há de ver que há outras práticas que lá não vêm mencionadas. Então, o profeta Muhammad sallallahu, através da Sunnah, veio interpretar estes versículos e colocou lá: não vais encontrar a lavar as mãos 3 vezes, bochechar a boca, lavar as fossas nasais. O versículo que obriga e que tanto ordena a prática do wudu, não vais encontrar isto. Então, a Sunnah é que vem clarificar. Então, os ulamás, para começar a ensinar o modo, a maneira, fizeram esta coletânea de regras e normas através das interpretações, porque nem todos nós temos a capacidade de compreender o alcance do versículo do Coran, razão pela qual existe tafsir e existem ulama versados em matéria de tafsir, que é a interpretação do Coran, que nem todos nós temos a capacidade de ler, entender o que é que se pretende neste versículo. Então, o fiqh é um produto humano. Os ulamás é que registraram, escreveram, olhando aquilo que está no Coran e na Sunnah, no consenso, e compilaram para nós executarmos da melhor forma a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Também esta é uma das evidências que nós também ganhamos aqui, razão pela qual encontramos divergência em matérias jurídicas islâmicas, justamente porque é algo que é, portanto, que entrou à mão humana. E o ser humano tem sua maneira de pensar, tem sua maneira de raciocinar, e tem suas fraquezas, e tem as possibilidades não são iguais, as oportunidades não são iguais. Obviamente, encontramos estas diferenças na abordagem de matérias jurídicas islâmicas, é o resultado de ser um produto humano. E se formos a ver no Coran e na Sunnah do profeta Muhammad sallallahu, sobretudo no Coran, o que está halal está claro, o que está haram também está claro. Aí não has de encontrar os ulamás portanto, a se divergirem no que diz respeito, por exemplo, à obrigatoriedade de salat. Dizer, nunca vais encontrar alguém dizer Dhuhr é Sunnah
o outro dizer Duhur é fardo. Todos estarão unânimes que Salat Duhur é fardo, é obrigatório. Por quê? Porque o versículo do Corão veio claramente esclarecer e decretar a obrigatoriedade de Salat Duhur, por exemplo. Então, nisso não há dúvida e não há divergência no seio dos juristas, mas sim o que há divergência são estes resultados que entrou a mão humana no caso do fiqh, por isso encontramos os madahibs e diversificação, portanto, de opiniões. E nós, nestas aulas, teremos a oportunidade, inshallah, de dar um fiqh comparado. Portanto, uma jurisprudência islâmica comparada, isto é, iremos espreitar naqueles temas, naqueles tópicos e assuntos que têm orientações e têm divergência na abordagem com relação às escolas, os madahibs. Vamos ter o cuidado, inshallah, de mencionar a opinião de cada madhab para que possamos facilitar aos nossos irmãos para entenderem melhor e se orientarem de acordo com o madhab que seguem. Então, estávamos a falar das fontes do fiqh. E o que o fiqh fala? O que o fiqh aborda? O fiqh trata de que matéria, de que assunto? O fiqh concentra-se في أفعال المكلفين من العبادة على نحو عام وشامل. O fiqh concentra-se nas práticas dos mukallaf. Quem é mukallaf? Mukallaf é aquele que é responsável, uma pessoa que recai sobre si a obrigatoriedade de cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E o taklif, esta responsabilidade e o crescimento é quando a pessoa atinge a puberdade. A partir do momento em que um crente, um ser humano, já atingiu a puberdade, este já é mukallaf, já é responsável, ele responde pelos seus atos, ele pode ser responsabilizado pelas suas práticas, pelas suas palavras e, portanto, por aquilo que ele executa. Então, este aqui é o mukallaf. Então, o fiqh aborda as práticas, as ações destas pessoas que já atingiram a puberdade, que já são mukallafos, que já recai sobre si responsabilidade de qualquer ação que eles forem a executar. Conforme sabemos, só em nosso direito, cá em Moçambique, o direito internacional, deixando de lado o direito islâmico, que é o caso que nós estamos a debruçar aqui, uma criança menor de idade, ela, quando comete um crime, não é detida. Retem para algumas averiguações e a responsabilização não é como se fosse um adulto, porque ela é menor de idade, não responde diretamente pelos seus atos. Então, o fiqh aborda as práticas destas pessoas que já são responsáveis pelas suas práticas e que já atingiram, portanto, a puberdade. Isto na generalidade. E não só, o fiqh também aborda a relação existente nesta prática, neste cumprimento das ordens de Allah, portanto, aborda a relação que existe entre a criatura e o Criador, entre o crente e Allah subhanahu wa ta'ala. E também aborda assuntos, aspectos que têm a ver com a sua própria pessoa. O ser humano, o crente, com suas próprias ações, suas próprias necessidades. E o fiqh também aborda aspectos que têm a ver com a pessoa, com o indivíduo e a sociedade e a sua comunidade. E aborda assuntos que têm a ver com um indivíduo, com uma pessoa, com as suas autoridades. Aspectos sociais, econômicos, políticos são abordados no fiqh. Em suma, o fiqh aborda tudo quanto tem a ver com a vida de um ser humano, com a vida de um crente. E o fiqh divide-se em duas partes. O fiqh aborda, na sua divisão, dois assuntos fundamentais. Primeira divisão, fiqh al-ibadat, que é a jurisprudência
que está ligada e que aborda aspectos relacionados com o lado espiritual, com o lado de adoração, com o lado do culto. O fiqh, a jurisprudência islâmica, só aborda aspectos espirituais que têm a ver com o culto, com a oração, com a reza. Então, logo lá encontramos ahkamul ibadat, as regras, as normas para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, quando, como deve adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a jurisprudência islâmica aborda esses aspectos. Regras e normas de adoração, como por exemplo o salat, como é que nós devemos fazer o salat, a que horas, de que maneira. Portanto, salat tem seus horários estabelecidos pelo Coran e a Sunna veio detalhar claramente. O salat, antes é preciso observar a purificação. Então, essas regras da oração encontramos, portanto, no fiqh. O salat eu não posso fazer a hora que me apraz, tem horário estabelecido. Portanto, tudo isto vem abordado no fiqh. Jejum. Para eu jejuar, eu não posso decretar para mim que todos os meses são de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala estipulou o mês específico de Ramadã que é obrigatório. O jejum facultativo, tudo que tem a ver com o jejum, a regulação e as normalizações e a norma, portanto, de jejum vem plasmada no Coran e na Sunna, e o fiqh claramente explica as suas regras, as suas normas quanto ao tempo, modo e lugar. O fiqh explica que uma mulher que está de período menstrual não deve jejuar. Portanto, é o fiqh que vem explicar que se é um jejum facultativo, a mulher não pode fazer sem pedir autorização ou comunicar ao seu parceiro, ao seu esposo. Então, tudo vem explicado aqui que tem a ver com a adoração. O fiqh que aborda aqui, no estado de impureza, a pessoa não pode fazer a oração. E a segunda divisão é fiqh al-mu'amalat, que é a jurisprudência das práticas de aplicações. Tudo que praticamos, tudo que executamos no nosso dia a dia vem mencionado e plasmado na jurisprudência islâmica. Os acordos, os contratos que nós firmamos entre nós tem no Coran. Quando a gente quer contrair dívida, o Coran diz claramente: "Idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu". Se pretendem, portanto, contrair dívida uns aos outros para um tempo determinado, é preciso registrar, tomar nota, ter testemunhas. Tudo isto o Coran vem no momento certo, na lição certa, nós iremos abordar claramente quando chegamos a falar em assuntos que têm a ver com acordos, contratos, seja de fornecimento de bens e serviços, de arrendamento, iremos abordar, é bem abordado nestas regras de práticas do nosso dia a dia. É o fiqh, portanto, que clarifica isto, que tem a ver com castigos, que tem a ver com penalizações em caso de crimes, em caso de delitos. Tudo é o fiqh que aborda esses aspectos. Assuntos de criminologia, tudo é abordado, portanto, nesta divisão do fiqh. As garantias que nós devemos emitir no caso de relações comerciais, é o fiqh também que trata destes assuntos. A relação interpessoal, a relação pública com as pessoas, é o fiqh que nos ensina como é que nós devemos fazer a relação entre nós, entre as pessoas, entre eu e outra pessoa também. O fiqh é que vem clarificar e nos ensinar. Portanto, esta é uma segunda divisão em que o fiqh aborda. E estas divisões que nós aqui acabamos de mencionar, entram aqui aspectos que têm a ver com a família, as regras, as normas da família. Como começar a construir a família, que é a partir do casamento, sair a família, pedir a mão da criança, da mulher. É o fiqh que vem abordar para formar uma família, as regras para contrair o matrimônio, para cessar e terminar o matrimônio, a conservação e a preservação da família, da vida humana.
a herança e sucessões, morreu alguém na família, não é qualquer maneira que tem que ser dividida ou alguém apoderar-se, usurpar o bem alheio, mas sim é através das regras e normas da herança e sucessões, é no fiqh que nós iremos abordar. As questões relacionadas com as transações monetárias, também o fiqh, portanto, aborda esses assuntos que têm a ver com arrendamentos e tudo mais, questões ligadas a empresas, constituição de uma empresa, seja a sociedade por cota, unipessoal, individual, o fiqh também aborda, portanto, esses aspectos. Thamaratul fiqh, quais são os benefícios que nós alcançamos ao aprender o fiqh? O que é que nós ganhamos com o fiqh, com a jurisprudência islâmica, ao estudarmos e ao aprendermos? Então, no conhecimento do fiqh e na sua execução e na sua prática, há frutos e benefícios que levam a sucesso e ao triunfo desta pessoa que atingiu a puberdade, que é responsável. E isto também facilita e ajuda a praticar a adoração da maneira correta e certa, esta adoração que será recebida perante Allah subhanahu wa ta'ala quando for feita de forma correta, e o praticante será merecedor da recompensa deste período de tempo que despendeu em adoração de Allah subhanahu wa ta'ala e por ter feito de forma correta e certa. E não só, isto faz com que a pessoa tenha uma boa conduta, orienta-lhe para uma boa conduta, uma responsabilidade. Então, você quando tem uma boa conduta, um bom caráter, logo também a sociedade, ela é afetada pelo seu caráter e boa conduta e ajuda no melhoramento do bem social, do bem da comunidade. E melhorando a comunidade, isto tudo que nós mencionamos, qual é o resultado que nós alcançamos? Alcançamos o resultado em que a maior parte das pessoas, assim como o praticante, ficam felizes na sua vida. Ficam felizes na sua vida e vivem uma vida, portanto, repleta de felicidade. E não só, isto ajuda a formar uma sociedade sã, isenta de irregularidades e maldade, e perante Allah subhanahu wa ta'ala, na vida do Akhira, na vida do além, a pessoa será merecedora de recompensa das práticas, da adoração, daquilo que foi praticando em cumprimento da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o fruto que nós ganhamos, este é o benefício material que nós alcançamos ao praticar e ao aprendermos o fiqh. Os benefícios da jurisprudência islâmica no Din Islam, os benefícios de aprender a jurisprudência islâmica, o fiqh, para a religião islâmica, para o Islã, qual é? E não só, nós devemos incentivar as pessoas a aprender o fiqh, porque o dia a dia de cada um de nós é o fiqh. Então, devemos incentivar as pessoas a aprenderem, a ir à busca do fiqh. Daí a necessidade que nós vimos que devemos partilhar estas aulas para que os irmãos muçulmanos de todo o mundo tenham oportunidade, onde quer que estejam, de aprender, portanto, estas matérias relacionadas com a jurisprudência islâmica. Portanto, conhecer a jurisprudência islâmica é a melhor opção para a religião muçulmana, para o nosso din, para você executar melhor o seu din. E esta é a melhor opção que a pessoa vai fazer. E a evidência disso nós encontramos esta melhoria e a vantagem de aprender o fiqh no Corão e na Sunna. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deseja o bem-estar, man yuridillahu bihi khayran,
يفقهه في الدين. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deseja o bem-estar, dá-lhe a compreensão do din al-Islam, da religião islâmica. Então, quando não compreendes o Islã e suas regras, quando não compreendes, conforme nós definimos, o fiqh significa compreensão. Quando não compreendes, é o que nós assistimos no nosso dia a dia, alguns irmãos a fazerem, a discutirem, a desobedecerem por falta desta compreensão. Porque a pessoa, quando não compreende, o mais complicado é que ele não sabe que não sabe e começa a criar problemas e distúrbios para si e para a sociedade no geral. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz num hadith: "An-nasu ma'adinu khiyarihim fil jahiliya, khiyaruhum fil Islam idha faqahu." Então, neste hadith também vem reforçar, portanto, que as pessoas elas tornam-se algo precioso quando dominam, compreendem, portanto, a jurisprudência islâmica. Portanto, a posição da jurisprudência islâmica, do fiqh no Islã, é muito grande e a sua posição em termos de ganhar thawab também é maior. Por quê? Porque a pessoa, o muçulmano neste caso, pratica a sua religião com conhecimento de causa. Não segue aquilo que só os seus antepassados faziam, mas conhece com evidências e conhecimento, portanto, da causa. O profeta, quando recebeu a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala na divulgação da mensagem divina, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, ana wa man ittaba'ani, fa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin." Diga ao Muhammad: "Hadhihi sabili", este é o meu caminho. Que caminho é esse? Está-se a falar do Islã. "Hadhihi sabili", este é o meu caminho. "Ad'u ila basiratin ana wa man ittaba'ani", convido para o conhecimento. "Qul hadhihi sabili ad'u ala basiratin ana wa man ittaba'ani", este é o meu caminho, que é o Islã. "Ad'u ala basira", convido com conhecimento de causa. A quem? Aquele que segue a mim. Convido a mim e aqueles que seguem. Fa subhanallah wa ma ana min mushrikin. O glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala, porque eu não faço parte dos idólatras. Portanto, o conhecimento, para você divulgar o Islã, é preciso saber, compreender e daí, portanto, divulgar. Isto era para nós termos a noção, introduzirmos o que é fiqh, que é a jurisprudência islâmica e, portanto, como é que nós devemos portanto, nos dedicar, nos empenharmos para aprendermos esta disciplina que irá nos servir aqui na face da terra, assim como na vida do além. Portanto, terminamos por aqui e na próxima aula traremos mais subsídios. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.